O governo pressiona para barrar a CPI sobre os atos criminosos do dia 8 de janeiro. Já não estava barrada, Orengo? Ainda tem um caminho a ser trilhado pelo governo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia a todos. Ainda tem, viu, Megali? Por quê? Porque ainda resta um pedido de CPI. Uma já foi barrada, uma que era a do Senado, que conseguiu 47 assinaturas, mas como a apresentação das assinaturas foi apresentada antes ainda do início da legislatura, ou seja, antes da posse dos parlamentares em fevereiro, tivemos o ato de 8 de janeiro, as invasões, os atos criminosos, e aí o recolhimento de assinaturas. Quando começa a nova legislatura, zero o jogo, e aqueles parlamentares que tinham assinado deveriam chancelar, assinar novamente, ratificar lá o pedido de CPI. E aí o governo agiu, jogou pesadíssimo. E parlamentares da base aliada, que inicialmente defendiam a CPI, seguiram a orientação do presidente Lula e retiraram as assinaturas. Parlamentares do PT, do PSD, do União, e essa CPI do Senado, ela ficou no papel. Essa aí já era, esquece, Agora tem outra CPI, um pedido, que é uma CPI mista apresentada pelo deputado André Fernandes. Essa tem um conjunto maior de assinaturas e o governo está centrando o foco para tentar inviabilizar. E a grande pergunta que se faz, Megali, é por quê? Por que todo esse empenho do governo para evitar uma CPI? E aí tem aquele velho clichê, que ontem estava conversando com um deputado que é do PP, portanto é um partido de oposição, mas está alinhado ao governo, estava falando. É a história da CPI que começa, sabe como começa e não sabe quando termina. O próprio deputado experiente estava falando o seguinte, olha, CPI começa investigando lá 8 de janeiro, daqui a pouco está debruçada aí sobre outros assuntos que vão prejudicar o governo. Então a ideia é que não tenha, nesse momento, pontos que tirem o foco do Congresso Nacional. E CPI sempre mobiliza o Congresso. Então, o governo quer lançar todo o olhar agora na chamada âncora fiscal, na regra fiscal, que vai ser apresentado ainda até o fim da semana. Ontem foi um dia de muitas reuniões do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com líderes partidários, presidente da Câmara, do Senado, tentando melhorar o clima, que, diga-se de passagem, Megali, não está bom ainda no Congresso Nacional. A gente está em meio a uma disputa entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado sobre rito de MPs, medidas provisórias. Parlamentares estão dizendo o seguinte, olha, falta pauta de votação, está esquisito ainda, está difícil fazer a roda girar no Congresso, e o tempo está passando, a gente está aí próximo de alcançar os 100 dias do governo, há uma pressão para apresentar resultados, e o Congresso ainda está travado. Então, a avaliação do governo é que, nesse clima, uma CPI era o pior dos caminhos. Então, há uma pressão para que realmente esse segundo pedido de CPI fique no caminho. E aí, quando a gente fala jogar pesado, Megali, é aquela história do governo que chega junto no parlamentar, promete emenda, liberação de cargos, e aí gasta capital político para tentar inviabilizar um pedido de comissão parlamentar de inquérito. É aquela coisa, nada como um dia após o outro. No antigo governo, quem está pedindo CPI agora lutava contra. E a oposição do antigo governo, que hoje é a situação, faz a mesma coisa. Então, CPI nunca é interessante para o governo, por isso que a gente vê toda essa pressão aí para evitar a criação de CPIs. Até porque o governo está num momento em que tem outra prioridade, que é montar uma maioria, uma base sólida na casa, e uma CPI certamente joga contra esse tipo de interesse. A gente está percebendo, Orengo, que o governo está na corrida, na luta para apresentar o máximo de programas, o máximo possível, É novo Bolsa Família, é mais médicos, é o tal do arcabouço, regra fiscal e tudo mais. Minha Casa Minha Vida, para ter esse balanção nos 100 dias, Com 100 dias de governo, olha só, tudo que a gente apresentou e tal, uma CPI só ia atrasar esse planejamento todo, Orengo? E a Carla toca num ponto importante, que é um esforço, uma corrida contra o tempo do governo de apresentar resultados, programas. Agora, há uma crítica que a gente tem ouvido muito aqui, que é o seguinte, e as novidades, Porque tem Bolsa Família, tem Minha Casa Minha Vida, mais médicos, que são programas recauchutados, retorno de programas, Agora, a cobrança é em relação a novidades, como inclusive a regra fiscal, que até agora não foi apresentada, e tem uma corrida contra o tempo, que precisa ser apresentada, votada até a lei de diretrizes orçamentárias. E precisa da regra fiscal, inclusive,
para uma análise depois da reforma tributária. Então, esse é o momento e é preciso alinhar essa base para apresentar essas propostas e que tenham viabilidade. Votação. A corrida contra o tempo é tão grande porque tem a viagem agora prevista do presidente para a China. Vai muita gente, inclusive presidente do Senado, líderes partidários, né? A gente vai ficar alguns dias aí sem cabeças importantes do Congresso Nacional. Quem vai ficar realmente, decidiu ficar, é o presidente da Câmara, Arthur Lira.